No ano de 2024, o Brasil levou a maior delegação de sua história nas Paralimpíadas para poder representar o país na França. Ao total, foram 254 atletas, sendo 22 deles aqui de Uberlândia, interior de Minas Gerais. Mas não foi só esse fato que chamou atenção, já que o resultado alcançado também foi o melhor do Brasil em toda a sua história nas Paralimpíadas. Os brasileiros alcançaram o 5º lugar no quadro geral de medalhas. Ao total, foram 38 medalhas de bronze, 26 de prata e 25 medalhas de ouro. Tudo isso é resultado de um trabalho que vem de muitos anos e conta com a colaboração de diversas pessoas e equipes de todo o Brasil. Mas quando se coloca esse resultado no microscópio, é possível ver no interior de Minas Gerais um expoente do paradesporto, a cidade de Uberlândia. A cidade conta com diversos projetos que incentivam e apoiam os atletas que querem iniciar no mundo do paradesportos, envolvendo instituições esportivas como a Paro, a CDDU e a FUTEL. Quem acompanhou e faz parte desse processo é Leandro Garcia, treinador de paratletas há 19 anos, que conversou com a nossa equipe e dividiu um pouco sobre sua experiência e nos contou sobre esse processo de evolução de Uberlândia até chegar aqui. Leandro, primeiramente, muito obrigada e parabéns pelo resultado de Uberlândia nas Paralimpíadas. Os atletas foram incríveis lá em Paris. E eu queria que você contasse pra gente como foi um pouco desse processo de evolução. Quais foram os fatores essenciais para o Uberlândia chegar onde chegou? Para você que acompanhou esse processo de perto há quase 20 anos, como foi para você vivenciar isso? Quais foram os principais fatores que influenciaram nesse grande processo? Olha, conhecendo uma boa parte da realidade das modalidades, eu posso dizer para você que o poder, de fato, assim como qualquer outro projeto, está com as pessoas. Principalmente nesse aperfeiçoamento, no desenvolvimento técnico. Porque o esporte de alto rendimento, quando falamos de uma Paralimpíada, nós estamos falando de altíssimo desempenho. É tempo. Não dá para desenvolver e chegar num nível de Olimpíada, de Mundial, da noite para o dia. Isso leva tempo para se trabalhar. Então, sem dúvida nenhuma, o grande força está nas pessoas, está na gestão, está no investimento, aí falando de entidades, de órgãos, acho que a gente vai ter oportunidade de falar disso ainda, mas isso é todo um conjunto, né? Exatamente, acho muito legal, principalmente quando você falou sobre as pessoas, o investimento também, que é muito importante e que hoje enche os olhos de muitos atletas, né? E a gente queria falar então sobre isso, sobre quais são as estruturas que o Uberlândia oferece, qual que é o diferencial que o Uberlândia oferece para esses paratletas, porque como hoje, por exemplo, a Tayane, né, que vem do Rio de Janeiro, se migra para o interior de Minas Gerais, porque busca em Uberlândia esse apoio, esse incentivo. Qual que é o diferencial que o Uberlândia oferece para esses paratletas? Como um servidor público, né, estou na prefeitura de Uberlândia, ali na FUTEL, desde 2006, eu vi um pouquinho disso aí acontecendo, né? Então, a prefeitura, hoje, sem dúvida, é o pilar forte do esporte para pessoa com deficiência em Uberlândia. E nos últimos anos, eu acredito que a grande mudança que teve, né, foi a entrada de parceiros da iniciativa privada. Essas parcerias vêm somar. Por que somar? Qual que é a minha visão desse sistema de esportes, né, para pessoa com deficiência na cidade? Prefeitura e ONGs, né, juntamente com a Universidade Federal, desenvolveram projetos e agora, recentemente, vem somar Praia Clube, vem somar as leis de incentivo ao esporte, que também mudou o nível de investimento. Então, todas essas iniciativas somadas culminam na realidade de 2024. Agora, como que vai ser o ciclo para Los Angeles 2028, né? Então, assim, fica uma expectativa de que realmente que o próximo ciclo pode ser, sem dúvida, um dos melhores ciclos, falando de Uberlândia, gerando impacto no cenário nacional e internacional. É isso, como você falou, então, expectativas para Los Angeles altíssimas. O Brasil conseguiu uma campanha excelente, recorde atrás de recorde, então foi a maior delegação enviada, maior número de ouros, maior quantidade de vezes que subiu ao pódio, a melhor colocação no quadro geral de medalhas. Mas quando a gente traz também para Uberlândia, a gente tem um resultado e recordes incríveis, né? Quando a gente se destaca muito, não só no cenário nacional, mas também internacional. Fazendo a comparação, se Uberlândia fosse um país, ele ocuparia o 27º lugar no quadro geral de medalhas. Isso é muito legal. Ver o quanto, como você falou, esse investimento, a dedicação, a união das parcerias públicas e privadas, quanto isso foi importante para o crescimento da cidade. E como você falou, expectativas então para Los Angeles altíssimas. Queria que você me dissesse então como vai ser então um pouco mais essa preparação
Qual o caminho que você acha que deve seguir? O que vocês vão mudar para poder cada vez crescer mais e Los Angeles ser um maior sucesso? Aqui eu posso falar a minha visão como um dos treinadores, eu acho que isso é importante. Comissão técnica de cada modalidade cresceu, então acho que esse é o ponto mais forte para Los Angeles. 2024, 2025 vem agregar, sem dúvida nenhuma, ainda mais crescimento para os profissionais que hoje atendem, né, os atletas. Então acho que, como nós já falamos, esse é um ponto muito forte. E esse, sem dúvida, acho que vai ser o grande diferencial para Los Angeles. Mais profissionais atendendo, né, como servidor, fico muito satisfeito de ver novas pessoas chegando e a prefeitura dando esse apoio junto com os parceiros. E a gente tem visto também, né, que os atletas que já têm oportunidade, porque tem atletas que já têm perfil para Los Angeles, né? Esses atletas, eles, assim que acabou Paris, é muito interessante, vocês podem até ir nas redes sociais deles, já estão lá, rumo a Los Angeles. Então, assim, e desse formato, eu vou falar para vocês, é a primeira vez que eu vejo esse comportamento. Tá? Normalmente os atletas não falavam assim, há 4 anos antes. Esse ano aconteceu, então os atletas que, vamos falar, estão dedicando para o sonho de estar na Paralimpíada, para realizar, né, um feito, e outros que já foram e podem retornar novamente para conseguir realizar novamente esse feito, estão se comportando de uma forma de dedicação elevada, com disciplina. E fica então aqui, vamos falar assim, como treinador, fica minha torcida e o meu comprometimento também, para que esse ciclo realmente a gente possa entregar ainda mais aí para atender os atletas, e quem tiver oportunidade e talento para chegar na Olimpíada, na Paralimpíada, né, vai chegar com certeza. Com certeza, exatamente. Outro importante personagem dessa bela história é o Praia Clube, que participa de parcerias com instituições esportivas que ajudam a alavancar sua estrutura e oferecer melhores condições para seus atletas. A equipe esteve presente nas Paralimpíadas em 2020 em Tóquio, porém de lá para cá houve uma mudança significativa de postura para encarar Paris. Em nota divulgada pela assessoria do Praia Clube, foram 22 atletas e 10 integrantes da comissão técnica convocados, um aumento de 229% em relação à última edição. Falando em medalhas, foram 4 de ouros, 4 de prata e 7 de bronze, o que posiciona a equipe do Praia Clube como a 28ª no quadro de medalhas gerais. Em entrevista coletiva, o presidente do Praia Clube detalha melhor esse processo. Entender como fazer. E antes dos atletas irem, né, eu falei que a gente ia ter de 15 a 18, porque o planejamento nosso estava muito bem feito. A preparação, logo que acabou a Paralimpíada de Tóquio em 2021, nós fizemos todo um ciclo, buscamos novos atletas, buscamos oportunidades que poderíamos ter, e nós acertamos em cheio. Trouxemos uma equipe extremamente competente, fizemos para o clube ser o maior guarda-chuva do esporte e do paradesporto em Uberlândia, junto com a prefeitura, CDDU e a Paro. Constituímos uma única equipe e o resultado foi esse: a gente falar em 15 medalhas e a nossa equipe ser a 28ª do mundo, se fosse um país. Isso é muito importante, mostrar que realmente o Praia Clube mostrou todo o seu potencial e hoje é uma grande referência no esporte, no paradesporto, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Planejamento e competência dos profissionais que geriram todo esse projeto. Os resultados falam por si só, e a tendência é que esse número continue aumentando progressivamente, com esses atletas levando o nome do Brasil e de Uberlândia para o topo. O Praia Clube cada vez mais se torna uma referência, e não apenas como um ponto turístico, mas também como uma marca brasileira, e por que não uberlandense, no mundo inteiro. Além disso, muitos outros atletas vão começar a vir para Uberlândia, assim como foi o caso de Tayana Medeiros. A atleta de halterofilismo conquistou a medalha de ouro nas Paralimpíadas de Paris e é a recordista paralímpica na sua modalidade. Tayana Medeiros é nascida no Rio de Janeiro, entretanto veio para Uberlândia há alguns anos para se preparar para suas competições. Ela conversou conosco sobre a sua trajetória e o que fez ela vir para a cidade mineira. Eu estou aqui com Tayana Medeiros e o Everton Santos. Tayana, qual é a sua profissão? O que você faz? Oi pessoal, boa tarde. Eu sou, como você falou, Tayana Medeiros, sou atleta paralímpica do halterofilismo e acabei de chegar agora dos Jogos de Paris com a minha medalha de ouro. Bom, eu sou o Everton Santos, sou técnico de Uberlândia, da Seleção Brasileira de Parahalterofilismo, sou o responsável técnico pela Tayana e sou o head coach, chefe responsável pelo halterofilismo de Uberlândia aqui com a equipe técnica.
Bom, Tayana, falando com você. Recentemente você ganhou a medalha Chiquinha Gonzaga, né, lá no Rio. E como que é a sensação de, tipo assim, você ser reconhecida na sua cidade, tipo, porque você nasceu lá e você veio pra cá, pra Uberlândia, pra treinar. Como foi esse processo pra você? Para mim foi um reconhecimento e tanto, né? Ver que eu pude levar o nome do Rio de Janeiro junto com Uberlândia para o mundo todo conhecer, eu vindo de uma comunidade, vim de um reconhecimento de uma pessoa que também saiu de uma comunidade, também era negra, passou as mesmas dificuldades de morador de comunidade que eu passei. Para mim foi um reconhecimento e tanto, foi um orgulho de ver que eu estou fazendo o trabalho certo e vendo que valeu a pena abrir mão de muita coisa para chegar onde eu cheguei hoje. Sim. E por que de todos os lugares você escolheu justamente Uberlândia para treinar? Qual o diferencial de Uberlândia, você acredita? O diferencial, assim, a gente tem um lema aqui que a gente leva, assim, além de ser uma cidade bem adaptada para gente, com pessoa com deficiência, onde o Rio de Janeiro, por ser uma cidade grande, não ter tanta acessibilidade como eu encontro aqui, eu tive toda a minha liberdade, lá eu morava com meus pais, e hoje eu aqui morando sozinha, tudinho, eu consigo fazer tudo. E eu encontrei uma nova família, aqui a gente se ajuda, aqui eu tive a liberdade de ser a Tayana, atleta de verdade, eu aprendi a ser verdadeiramente atleta. Porque aqui o Everton puxa a orelha, falou, ó, você tem isso, você tem aquilo, mas a gente sabe que aquilo é pro nosso bem. E o resultado disso está aqui. Então, foi aquela expressão realmente de, você vai fazer aquilo que você é capaz de fazer. Então, eu escolhi eu falo que eu não escolhi Uberlândia, Uberlândia me escolheu para viver. Eu vim em 2019 para poder fazer uma preparação para um Parapan. E chegando aqui, eu falei aqui para minha mãe, quando eu voltei, falei, mãe, eu quero ir para Uberlândia, não sei o porquê, mas eu quero voltar para lá. Mas eu não esperava não voltar para morar, eu voltava só para treinar. E acabou que eu vim, acho que hoje foi a melhor escolha que eu fiz, porque de 2019 foi o meu melhor resultado internacional no Parapan, e 2022 até hoje eu só vim crescendo, e acho que foi a melhor coisa que eu fiz. E o Everton, como que aconteceu essa ligação de vocês dois, como vocês começaram a trabalhar juntos? Dentro da seleção brasileira, eu recebo atletas de praticamente todo o país. Trabalha principalmente eu e mais dois técnicos, né? Eu, o professor Valdecir e o professor Carlos. E a Tayana chegou para mim, eu fiquei como responsável técnico da Tayana na seleção brasileira. A gente sempre divide os trabalhos, quando o treinador não tem um atleta específico. E lá eu já comecei o trabalho com a Tayana. O treinador passava os trabalhos, a parte de lapidação para a competição internacional, eu que fiz com a Tayana desde o começo, na seleção brasileira. Então a gente sempre teve contato, estruturação, tudo. E aí quando a Tayana começou a passar algumas dificuldades no Rio, estruturais, de treinamento mesmo, ela entrou em contato com a gente aqui, o Praia já estava com a intenção de investir em novos atletas, e principalmente abrir para outras oportunidades. Surgiu a oportunidade do Praia convidar ela para vir para Uberlândia. Se ela viesse para Uberlândia, chegando aqui, o Praia me incumbiu de ser o responsável técnico por ela. Então assim, a gente tentou unir o útil ao agradável, do Praia trazendo a atleta e eu poder trabalhar com ela, porque eu já conhecia ela de longa data na seleção e sabia do potencial dela. Então quando ela veio, aí sim, a gente começou a encaixar ela na filosofia de trabalho que a gente tem aqui em Uberlândia. Desde a estruturação, tempo de treinamento, formas de treinamento. Aqui em Uberlândia tem um padrão de treinamento muito diferente da maioria da estrutura que existe no Brasil. E isso casou muito com o que ela queria, a forma de como ela ia se dedicar, como é que ela ia investir no halterofilismo. E aí a gente começou a casar esse trabalho junto com os atletas que já tinham aqui, que já realizavam esse trabalho. Então assim, foi uma parceria perfeita, porque ela se adequou muito, ela gosta de treinar, ela tem paixão pelo treinamento. E a gente praticamente vive por conta de treinamento, a gente treina de manhã, de tarde e às vezes até à noite aqui. Então deu tudo certo, tudo ao mesmo tempo, aconteceu porque tinha que acontecer mesmo. E continuando nessa linha, o que vocês acreditam que as outras cidades têm que aprender com Uberlândia nessa questão do paradesporto e nessa incentivação? Deixa eu tentar responder essa, que talvez eu viva mais tempo nesse ponto. Eu tenho 21 anos de halterofilismo paralímpico, desses 21, na verdade tem um pouco mais com o esporte paralímpico, eu trabalho desde 2000, então eu estou praticamente 24 anos trabalhando com esporte paralímpico. Uberlândia sempre se preocupamos desde da estrutura física, ou seja, barreiras arquitetônicas derrubadas, tentar fazer com que a cidade se adeque à pessoa com deficiência. Essa assimilação, essa aceitação, por incrível que pareça, hoje a gente tem um esporte olímpico desenvolvido aqui, mas a gente sempre foi um esporte paralímpico muito bem desenvolvido.
porque é um esporte tradicional, seja um atletismo, seja natação, seja o halterofilismo. O esporte paralímpico já vem de muitos e muitos anos sendo difundido aqui em Uberlândia. Então isso casa que o quê? A pessoa com deficiência ela existe em qualquer sociedade. E muitas vezes, na grande maioria, né, se esconde essa pessoa. E aqui não, aqui é onde tem a oportunidade, você tem um espaço público qualificado, igual que nós temos aqui no SESI, que é um projeto da FUTEL, que é a Fundação de Esporte da Cidade, junto com as associações esportivas, a gente envolve tudo, aqui envolve Praia Clube, CDDU, Aparo, as associações de visuais que nós temos aqui em Uberlândia. Então essa união estrutural de instituições fez com que Uberlândia fosse diferenciada. Então na maioria das cidades a gente vê uma desunião, cada um para o seu lado. Aqui não, aqui todos praticamente trabalham no mesmo teto, na mesma estrutura, e a prefeitura em si, não, eu até brinco, né, eu não puxo o saco, não preciso fazer isso de maneira alguma. É o resultado da união das instituições. A gente fala que quando as instituições públicas e privadas se unem, a coisa acontece realmente de verdade. E aqui é um exemplo disso. No esporte adaptado, no paradesporto em si no geral, a gente tem essa performance de qualidade tão alta por causa disso, porque todos se uniram através de um objetivo só, de uma realidade, de uma ciência, de querer fazer a coisa acontecer. Então é um somatório de muita coisa. Então, é uma cidade que absorve todo mundo, que cuida de todo mundo, das instituições que se unem e de um poder público trabalhando com o poder privado, que eu acho que isso é o primordial. E Tayana, para você, como que foi participar do time que teve a melhor campanha do Brasil lá nas Paralimpíadas? Como foi essa experiência para você? Foi uma honra e tanto, né? Saber também que a minha medalha levou o Brasil ao 5º lugar do ranking. Para mim, até hoje, assim, eu fico sem acreditar. Hoje de manhã a gente estava assistindo a competição e botou os cortezinhos e eu revivi aquele momento, assim, eu revivi a emoção que as pessoas passaram. E eu até segurei, que eu falei assim, se eu chorar aqui agora, todo mundo vai me chamar de bobo, mas não é. Eu acho que foi um momento que fui preparada para uma medalha de prata, né? E quando chegou lá, o Everton virou e falou assim, a gente vai brigar pelo ouro, você topa? Eu falei, tô preparada. E fomos pra cima, foi. Pronto, né? Aí eu falei assim, fui pra cima e tal. E hoje pra mim foi um momento de orgulho, de mostrar assim, mostrei o meu trabalho, mostrei pra todo mundo porque eu vim realmente. A gente até no final a gente brincou, eu e o treinador Val, que em 2017, quando eu fui para minha primeira competição, teve um treinador do Egito que virou e falou, essa menina vai me dar muito trabalho ainda. E naquele momento, assim, parecia que eu estava vivendo a minha primeira competição, com o que as pessoas estavam falando, eu falei, realmente, eu estou vindo para dar trabalho. Então, assim, é um momento de orgulho e tanto para mim. Foi um orgulho, assim, que eu ainda estou sem acreditar que fui eu que fiz aquilo tudo. Eu acho que eu posso complementar. Lá na seleção brasileira a gente sempre conversa entre as modalidades, né? Poxa, a modalidade tal ganha muito medalha, atletismo, natação ganha muito medalha, e a gente fica sempre conversando na comissão técnica o que a gente pode fazer para poder ajudar. E de certa forma a gente avaliava, né? Poxa, a gente está chegando aqui na Paralimpíada agora, a gente tem a oportunidade de ganhar 3 medalhas, então era um ouro para Mariana, prata para Tayana e um bronze para Lara. Os números mostravam isso para a gente. Só que a gente calculava que se algum país que estivesse na frente cometesse algum erro, a gente iria para cima para tentar transformar em ouro. Nós tentamos isso com a primeira medalha com a da Lara, só que infelizmente não deu certo, mas ao que coincidiu de ter a oportunidade com a Tayana, deu certo. E nós não podemos esquecer que a gente teve uma 4ª atleta no Brasil, então assim, foi a campanha histórica do halterofilismo, foi uma campanha muito histórica, de trazer 4 medalhas, sendo 2 de ouro e 2 de bronze, num período ao qual o Brasil galgou a 5ª posição, que era um sonho de subir em posição, era 7º, 8º, sempre brigando entre os 10, mas subir. E aí a Tayana ganhar a medalha. No momento que o Brasil subia para a 5ª posição, aquilo ali pra gente, falou assim, poxa, cara, a gente pensar, contribuímos com alguma coisa, a gente pelo menos por um momentozinho ali nós contribuímos para que nosso país fosse melhor visto lá fora, isso foi bacana. Deixei um pedacinho de mim lá. E sobre a reação do público, quando você tá andando na rua, quando você vai nos lugares, como que é? Tá sendo, eu falo que eu tô me sentindo uma celebridade, porque aonde eu passo todo mundo fica assim, olhando. Aí ontem mesmo aconteceu uma coisa muito engraçada, eu vim treinar mais cedo, porque eu tinha um compromisso à tarde, aí eu passando aqui na rua, era 6h40 da manhã, aí veio uma senhorinha, que eu acho que ela tava fazendo hidroginástica, aí eu só escutei assim, ela é a menina da medalha, aí eu tomei um susto, eu passei ela, posso te dar um abraço? Aí eu pode dar um abraço, aí eu passo no condomínio, tudinho, as crianças ficam, ô mãe,
ela é a moça da faixa que botaram lá na frente. E assim, tá muito legal, assim, eu saí lá no Rio também, eu fui no shopping com a minha irmã, aí eu tô vendo um montão de gente olhar pra minha cara assim, e aí minha irmã, tá olhando pra ela por quê? Que não sei o que é, ela esqueceu que ela ganhou medalha, o pessoal tá reconhecendo, aí fica todo mundo sem esse holofote assim, o pessoal mandando mensagem no Instagram, mandando mensagem em tudo quanto é lugar, Tayana, eu tô torcendo por você, esses dias eu tava no TikTok aí, passou um vídeo meu, eu falei, opa, conheço essa pessoa. Tem gente que compete há muito tempo não, tenho 8 anos só no halterofilismo, em vista de pessoal que tem dentro ter mais tempo, a gente vai para a competição e não vê o público que tava. Eu participei da Paralimpíada de Tóquio sem público nenhum, só tava assim, tinha 3 técnicos ali, e era muito. E chegar a ver um local que tava lotado, eu me senti num ringue de MMA. Que eu olhei assim, eu falei assim, opa, aqui eu tenho que me controlar, porque senão a emoção cai tanto, então tá sendo gratificante o reconhecimento. E a medalha, ela se tornou uma quebra de paradigma pra gente, né? As pessoas então olhar pra Tayana, olha lá, deficiente passando, você vê a cadeira de rodas, você vê a pessoa com deficiência. Hoje não, hoje as pessoas falam, ela é a menina da medalha, não é mais a Tayana com deficiência. Então assim, essa quebra de paradigma, o que essa medalha representa para ela e para os outros também que ganharam medalha, a Lara, por exemplo, que trouxe uma medalha paralímpica também. Então assim, as pessoas olham para elas agora como um outro olhar. Não é do olhar da pessoa, desculpa, o olhar de dó, né, Thay? Você vê no olhar das pessoas que ela não olha mais para ela como uma pessoa que está numa cadeira de rodas, mas não, ela olha para ela que é um atleta que ganhou uma medalha paralímpica, uma medalha de respeito, uma medalha de conquista. Então, assim, eu como treinador, eu só fico olhando e assim, eu fico muito feliz por isso, porque é isso que eu busco com os meus alunos, que a sociedade reconheça o que eles fazem como uma coisa honrosa, como uma coisa de respeito, que é o que eles fazem, eles treinam muito para isso.